e também um chamado para onde Deus está te colocando, onde Deus está te conduzindo. Tem pessoas que são chamadas para viver em meio à pobreza. Eu fiz o meu mestrado em Londres, em 2011, 12, em desenvolvimento econômico, uma escola de economia muito renomada, a London School of Economics. Tive a oportunidade de estar no meio de pessoas também ricas, poderosas, inteligentes, mas eu lembro de um professor que falou o seguinte, ele disse assim, quando ele estava no Sudão do Sul, na época que teve a independência do país, o país mais recente hoje, independente, e lá é um país muçulmano, e ele falou que as organizações internacionais que iam lá para ajudar as pessoas, os pobres, elas não tinham entrada, porque elas eram cristãs, então elas não conseguiam entrar e ajudar as pessoas, e dava vários problemas e depois acabou gerando mais problema do que bem. Só que tinham umas mulheres de coque, ele descreveu assim, no meio da aula, lá na escola, um professor ateu, e ele falou, essas mulheres de coque, elas mudaram a vida daquelas pessoas, porque elas tinham entrada, e elas viviam em meio aos pobres, então elas tinham como, da sua vida, contribuir, e não com riqueza, isso que é o mais irônico. Às vezes a gente acha que o projeto social é o que vai transformar a vida do pobre, mas se fosse assim, a filantropia já teria mudado o mundo, né? O Bill Gates está aí doando bilhões e bilhões para mudar o mundo, só que você doar esse dinheiro de uma forma, de uma filantropia, ela não resolve o espírito da pessoa, a alma da pessoa, ela não é humana ao ponto de sentir o abraço, ela é um dinheiro injetado no país, na economia do país. Então eu acho que existe também esse chamado, e aqui tem até uma pergunta do Otoniel, da pobreza, se é um dom. Eu acredito que sim, existem pessoas que têm um chamado para viver em meio à pobreza, em meio a uma condição simples de vida. E essas pessoas, muitas vezes, elas não precisam ser alguém que vai ser um monge, que vai se isolar. Pode ser um pastor de uma igreja, que opta em deixar o trabalho para poder cuidar de uma comunidade. Pode ser um missionário que vai para o campo e fala, bom, eu vou deixar aqui, não vou ganhar tanto dinheiro, mas eu vou dar minha vida pelo próximo, para serviço ao próximo. Então, existem sim pessoas que têm esse chamado, e de nenhuma forma quem é rico deve diminuir quem está nessa condição, e de nenhuma forma quem está nessa condição de missionário deve diminuir aquele cristão que está doando. Eu acho que existe espaço para esses dois caminhos no reino de Deus, e existe espaço para diversos caminhos, esses não são os únicos. Mas eu acho que a gente precisa sim começar a combater essa lógica de que existe caminhos superiores. Tem muito pastor falando isso, que você tem que abrir mão, você tem que viver uma vida simples. Sim, temos que viver uma vida simples e contente, mas o mais interessante sobre o contentamento, Marcos, é que ele fala, sei viver a fartura e a necessidade. Então não tem um superior ao outro. O superior é o contentamento, é aprender a viver onde estiver com a gratidão. Agora, vamos lembrar também que esse texto da fartura é Filipenses 4, né? E ele tá preso, Paulo tá preso. É interessante, é legal conversar com você, Matheus, porque existe várias camadas de interpretação do texto. Você não pode pegar uma camada como prioridade, às vezes a gente faz isso como, talvez você, por estudar economia, vai sempre olhar no lado econômico das coisas. E talvez alguém da espiritualidade piedosa vai olhar de um jeito, e aí vai toda. Você tem que sempre tentar ver todas as camadas. Mas nesse aí, a camada econômica é interessante. Paulo tá preso e naquela época a prisão era o prisioneiro tinha que se sustentar. E pagar é igual hoje, eu acho que é na China ou no Japão, se você é condenado à pena de morte, você paga pela bala que eles vão dar na tua cabeça. Lá em Roma, você pagava pela prisão e pelo guarda que vai ficar acorrentado com você. Muito provavelmente Paulo devia estar com algum guarda ali e ele não tinha como sustentar. É uma coisa que os familiares tinham que fazer. Se você não conseguia sustentar, aí você antecipava a sua pena de morte. E aí, a igreja lá em Filipos manda esse dinheiro que vai praticamente fazer Paulo viver mais e escrever outras cartas, produzir mais, vai ser maravilhoso. E aí ele escreve isso. Primeiro que Filipenses é uma carta maravilhosa, cristológica, se a gente não tivesse aquilo lá, ia ser uma pena mesmo. E é a carta mais feliz e pessoal de Paulo. E aí lá no final ele fala, agradeço a Deus, eu não quero, é quase como ele assim, tá sem graça, falando assim, muito obrigado pela oferta. Eu não quero desmerecer, não. Mas ele tá falando no final. Aprendi a viver, se não viesse essa oferta, estaria feliz também, porque eu aprendi a viver na riqueza e na pobreza. E ali ele tá falando uma pobreza de miséria mesmo. E ele conta. Primeiro que isso é interessante, Matheus, que ele usa a palavra aprender. Não é ele fala, me foi revelado o segredo, que é viver contente apesar da circunstância. Um segredo. Não, não. Ele aprendeu. Porque é uma coisa que eu sempre digo. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus, foi a coisa mais maravilhosa de vida que ele teve, mas ele só se deu mal, cara, é perseguição, e eu não sei, Matheus, eu queria fazer uma pergunta pra você que estudou com esse olhar a Bíblia, alguém que encontrou Jesus ficou mais rico depois? Porque eu sempre falo uma frase, ninguém que encontrou Jesus ficou mais rico, pode ser que o cara tava rico antes e continuou, eu queria saber se você conheceu alguém que ficou mais rico depois que viu Jesus. Depende do que você quer dizer com mais rico, se mais rico for viver uma vida com
um luxo cada vez maior? Eu acredito que não, mas eu acredito que tem pessoas que ganharam mais riquezas e foram mais generosas. O John Wesley, ele dá o exemplo da vida dele, né? Ganhe tudo que puder, dê o que puder, né? O máximo que puder, né? Então, tipo, ele ganhou cada vez mais, ele foi ganhando cada vez mais, ele vendia muitos livros, ganhava muito dinheiro, mas ele não mudou o estilo de vida dele. Então, eu acho isso interessante. Eu não sei se todos os cristãos... Desculpa, só interrompendo, quando eu falo isso, eu falo na Bíblia mesmo. É lógico que por fora aconteceu isso, e até no Antigo Testamento tem isso. Você tem toda a razão. É uma provocação só para dizer assim, ó, quando você encontra Jesus, você se desapega às coisas desse mundo. Eu acho que o Velho Testamento, ele tem vários exemplos de prosperidade, que nem você falou no começo, né? Você tem Abraão, que fala que ele enriqueceu muito em ouro e prata, em gado. Só que é interessante que em Hebreus 11 fala que Abraão, ele viveu conforme um nômade, né? Ele vivia em tendas, e a sua esperança não estava aqui na terra, né? Ele vivia esperando a cidade cujo arquiteto é Deus. Então, eu acho que não depende tanto da riqueza quanto está no seu extrato bancário. Eu acho que o que depende muito mais é o quanto o seu coração está naquilo. E aí, se o coração, eu posso ser um cara muito mais crente, com mais dinheiro na conta, do que com menos. Isso independe. Só que a questão é, será que o meu coração está em cada vez ganhar mais dinheiro? E se tiver, aí a Bíblia traz vários conselhos, né, e exortações. E aqueles que querem buscar se enriquecer podem cair em muitas tentações. A gente tem que achar limites, cara. Um dos limites que eu coloco na minha vida, eu trabalho no meio profissional, com governos, com organizações internacionais. Meu limite é o seguinte, vai atrapalhar a minha família? Vai atrapalhar de eu viver com Deus? Eu tenho que ficar trabalhando até madrugada? Vai atrapalhar minha saúde? Eu coloco limites, cara. O dinheiro não é o meu Deus. Eu não vou querer uma promoção só porque eu vou ganhar mais dinheiro. A promoção tem que fazer sentido com o chamado de Deus para minha vida. Então, é colocar limites para que o capitalismo, essa forma de pensar, de evoluir, de sempre ter mais, de ambição, não seja maior do que a nossa disposição de abrir mão de tudo por Jesus, quando ele quiser, né?